Gente, então, nós temos feito essa série em Apocalipse e eu pensei, já que nós vamos entrar numa nova divisão de Apocalipse, eu pensei em dar um stopzinho só hoje, quarta que vem a gente retorna no capítulo 8, e mediante o que tem acontecido no Brasil, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje. Na verdade, talvez eu vim para pregar mais para mim mesmo, porque as coisas que vêm acontecendo na nossa nação, desemprego, diz que esses últimos dias, parece que 200 portas de empresas se fecharam só em Vitória, uma coisa muito difícil, né? Então isso vai criando um certo horror no nosso coração, a pressão para nós que trabalhamos e que lidamos dia a dia com a igreja, a gente fica oprimido de ver a dor e a opressão, a preocupação de famílias. Então pensei a gente fazer só abrir um parêntese na nossa série de Apocalipse, voltando semana que vem, para pensar num outro texto, numa realidade para pastorear o nosso coração, fortalecer a nossa alma à luz de tudo que tem acontecido. Eu quero convidar vocês para abrirmos as nossas Bíblias então em Hebreus, carta, na verdade é um sermão, quem já estudou a carta aos Hebreus aqui conosco, na escola dominical ano passado, sabe que é um sermão com um final de carta, mas Hebreus capítulo 10, nós vamos ler apenas o versículo 39. Hebreus 10, 39. Beleza? Hebreus capítulo 10, versículo 39, que diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. E amém. Eu vou ler de novo, porque vale a pena. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, obrigado porque o Senhor está aqui e eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos perdoa e nos lava a cada dia. Muito obrigado, Deus. E nessa hora, Deus, nós precisamos também ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Desafia o nosso coração, pastoreia a nossa alma, transforma o nosso pensamento, o nosso entendimento. Ó Deus, e pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, e não só de nós, mas dos nossos familiares, da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo, ó Deus, que anda tão complicado. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Fala conosco nessa hora, nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, sinceramente, tem hora que dá vontade de desistir, não sei quanto a vocês, entregar os pontos, dá vontade às vezes de pendurar as chuteiras, dá vontade de jogar a toalha, como diz aqui no Espírito Santo, dá vontade de arregar, pedir arrego, se encolher, se esconder, sumir, voltar atrás, retroceder, em tantas e tantas áreas das nossas vidas. Por que isso muitas vezes atinge o nosso coração? Por exemplo, quando nós olhamos para as injustiças e as desigualdades que nós temos visto no nosso mundo, e isso já foi cantado na década de 80 por um cantor da MPB que dizia: ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, de outro é fome total. As injustiças e as desigualdades que nós vemos de toda sorte, de toda espécie nesse mundo, acabam criando um desânimo, às vezes quase uma desistência no nosso coração. Ainda, quando olhamos para a ganância criminosa daqueles que deveriam nos servir, daqueles que foram convocados, foram chamados, que foram, claro, pela permissão de Deus, colocados em posições que era para servir, eles nos oprimem. Às vezes a ganância dessa gente é terrível, mas a ganância dessa gente quase que mata tantas pessoas, e isso cria um buraco no nosso coração. Também, às vezes, pensamos em retroceder, em desistir, quando por mais que nós investamos em pessoas, essas pessoas às vezes não nos compreendem e até nos ferem, nos machucam. Às vezes dá vontade de desistir. Também, quantas são as vezes que pensamos em retroceder por sermos também alvo de incompreensão e de ingratidão.
Victor Hugo, ele disse o seguinte, que é o autor daquela obra clássica, né, Os Miseráveis, ele diz o seguinte: os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles, ou seja, o que faz parte da infelicidade do ingrato? A ingratidão. A ingratidão é algo que também machuca e fere, faz-nos pensar muitas vezes na nossa caminhada. Tantas são as vezes que pensamos em também entregar os pontos, porque nós lutamos com honestidade, batalhamos, seguindo princípios que Deus nos deu, princípios colocados na palavra do Senhor, mas parece que a vida não vai. E nós até é engraçado, é interessante isso, porque o Salmo 37 e o Salmo 73 inverte os números, né? Todos os dois tratam pelo menos da mesma situação, o fato de que ímpios muitas vezes prosperam, e aqueles que andam em fidelidade, que levam Deus a sério, que vivem em honestidade, que pagam o preço, que cumprem suas obrigações civis, eleitorais, que cumprem suas obrigações familiares, sociais, que são dizimistas, muitas vezes vivem em aperto, em dificuldades tremendas, e às vezes somos tentados a retroceder e a desistir. Muitas vezes pensamos nisso também porque nós damos o nosso melhor para tudo e para todos, e parece que ainda é insuficiente. Há pessoas que nos sugam, há situações que nos sugam, há pessoas que parecem que são enviadas, me perdoem, irmãos, por Satanás para sugar as nossas forças. E nós damos assim, ainda assim, damos o nosso melhor. Enfim, nós poderíamos lembrar de tantas coisas aqui que oprimem a nossa alma e que nos fazem muitas vezes pensar: que mundo é esse? Que nos fazem pensar em retroceder em atitudes corretas e santas. Quantas são as vezes que isso acontece? E o texto que nós acabamos de ler, a carta aos Hebreus, na verdade, ela foi escrita para um povo que estava enfrentando algumas pressões e estavam correndo risco e estavam tendo desejo de retrocederem da fé cristã. Estavam pensando em abandonar a Jesus, porque houve um tempo assim, quando Jesus ressuscita, é assunto aos céus no 40º dia. Pedro prega aquele sermão e a igreja começa a crescer, as pessoas se assustam com esse novo movimento, com esse novo organismo chamado Igreja de Jesus, e aí eles começam a ser perseguidos pelos judeus, e depois a perseguição se espalha, e o Império Romano também começa a perseguir esse movimento, e é assim, sem perseguição não tem cristianismo. O cristianismo, ele puxa de muitas maneiras o cristianismo. Então, se nós estamos sendo perseguidos, caluniados, invejados, se temos sido alvo de comentários malignos, de problemas, seja onde for, nós estamos no caminho certo, se não for por pecado e por algum erro da nossa parte. E os leitores dessa carta, desse sermão, estavam pensando exatamente em desistir. Mas o autor de Hebreus era um grande pastor, era um pastorzaço, porque ele passa a carta inteira encorajando essas pessoas a desistirem de desistir, a abrirem mão de toda e qualquer desistência. E como bom pastor que esse homem é, que nós não sabemos quem era exatamente, quem foi o autor da carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo. Eu tenho uma queda por ser Apolo, porque lá em Atos 19, 18 para 19, nos diz que Apolo era um homem poderoso em palavras, tinha um argumento forte, e a carta aos Hebreus é um sermão belíssimo, perfeito, uma palavra de exortação maravilhosa. Eu tenho essa queda, alguns pensam que foi Priscila, várias sugestões são dadas a respeito da autoria de Hebreus, mas ninguém sabe de fato quem é. Mas uma coisa fica clara: ele era tão humilde, tão simples, que ele nem colocou a autoria dessa carta, mas era um grande pastor, porque deu razões, ele ofereceu motivações para que aqueles irmãos que estavam enfrentando lutas, dificuldades, problemas de toda a sorte, parentes que viravam a cara, a sociedade que fechava as portas, ele diz: olha, gente, não desanima não, vamos continuar, porque nós temos essa e essa razão, essa e essa motivação para continuar. E o capítulo 10 nos apresenta a gente pelo menos 5 motivações para não retroceder. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Motivações para não retrocedermos, motivações muito pelo contrário, para continuarmos, para vencermos, para alcançarmos, para abraçarmos o plano salvador de Deus para nós e as belezas que Deus tem para nós aqui ainda, mesmo que seja com lutas, mesmo que seja com um preço, mas as belezas e as grandezas de Deus para cada um de nós. Quais são essas motivações para nós não retrocedermos? A primeira delas
A primeira motivação para não retrocedermos é que nós precisamos abraçar o propósito de Deus para nós. Não sei se a sua Bíblia está aberta aí, mas deixa, por favor, aberta no capítulo 10 de Hebreus. Mas do versículo 5 ao versículo 10, nós vemos essa verdade colocada aí para nós. O capítulo 10, na verdade, ele inicia falando do sacrifício de animais que eram insuficientes, que eles tinham um propósito, uma função de apontar para Jesus, mas que esses sacrifícios eram insuficientes para salvar. E deixe-me só repetir aqui, lembre-se de uma coisa: as pessoas no Antigo Testamento eram salvas, não porque ofereciam lá um sacrifício, um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, não era o sacrifício que salvava, era para quem o sacrifício apontava que trazia a salvação. A salvação no Antigo Testamento é da mesma maneira que é para mim e é para você, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eles já esperavam o Messias, porque em Gênesis 3,15, o Messias já havia sido prometido, o Salvador da história e da humanidade já havia sido prometido, e aqueles sacrifícios eram para apontar para Jesus, de maneira que hoje a salvação vem pela graça mediante a fé, porque nós olhamos para a história, lá para trás na história. Eles lá no Antigo Testamento olhavam para frente, a salvação é da mesma maneira, não tem diferença. Só que houve um momento, quando Jesus vem, morre na cruz, vive, morre, ressuscita, então esses sacrifícios de animais se tornaram obsoletos. É isso que Hebreus fala para nós, e Jesus é apresentado como a solução então para cada um de nós, e nos versículos 7 e 9, que dizem assim, olha o versículo 7, então eu disse, palavras que são colocadas na boca de Jesus, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que coisa maravilhosa isso. Da mesma forma que Jesus, Deus tinha uma vontade para Jesus. E diz aqui o texto que Jesus queria e estava disposto a cumprir essa vontade de Deus. E deixa eu te falar, Deus também tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade para mim e uma vontade para você, e é por isso que nós não vamos retroceder. Note que no versículo 39 o autor não diz assim, gente, pense seriamente em não desistir. Vamos considerar a possibilidade de não retrocedermos. Ele não diz assim, ele diz, nós, porém, não somos os que retrocedem. Nós não somos, é uma afirmação, nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir. Por quê? A primeira razão a primeira motivação é porque Deus tem um plano para nós e nós vamos cumprir esse plano. É Deus que age em nós, é Deus que trabalha em nós. E qual é a vontade, qual é o plano de Deus para nós? A primeira carta também, no caso de Paulo, de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, resume isso para nós, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tudo gira em torno disso, é a proximidade de Deus. O plano de Deus para mim e para você, aqui e na eternidade, é nos aproximarmos o máximo possível dele. E tudo, gente, que nos acontece, tem a direção de Deus. Deus é por nós, e Deus não vai desistir desse plano para nós, não vai desistir de nós. Gente, uma das histórias, duas histórias que me chamam muita atenção no Antigo Testamento é a história de Moisés. Moisés sabia de um chamado, da vontade de Deus para ele, de ser o libertador do seu povo da escravidão do Egito. Preste atenção nisso. Só que aos 40 anos de idade, nós sabemos disso, Moisés quis fazer a coisa do jeito dele. E sabe, gente, a vontade de Deus, ao nosso modo, dá problema. A vontade de Deus tem que ser do jeito dele. A vontade de Deus ao modo, à maneira de Deus. Moisés quis libertar o povo à força. Foi lá e matou um egípcio. Por causa disso, ficou 40 anos no deserto de Midian. 40 anos, o tempo suficiente para se desesperar, para ser trabalhado e tratado ao ponto de quase também desistir. Mas depois de 40 anos, Deus esperou 80 anos pacientemente, foi lá e pegou Moisés e o trouxe de volta, você vai libertar o meu povo. E não adiantou Moisés insistir, não adiantou Moisés usar vários argumentos com Deus, e olha que Moisés era bom de argumento com Deus. No episódio do bezerro de ouro, quando o povo faz aquele bezerro de ouro lá juntamente com Arão, que Deus pensou seriamente em desistir o povo, foi a intercessão de Moisés que fez diferença na história. Um homem forte,
na argumentação, mas para desistir do plano que Deus tinha para ele, não adiantou. Da mesma forma comigo e com você. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano de vida próxima dele, nossa com ele, e ele não vai desistir disso. Outra história que para mim é linda, é o livro de Jonas. Sinceramente, meus irmãos, nós lemos Jonas muito superficialmente, porque Jonas é um dos meus grandes heróis. O livro de Jonas é uma sátira, e a sátira é um estilo literário em que o autor, ele ridiculariza uma situação, uma pessoa para apresentar uma lição. Caso nós não tenhamos reparado, Jonas se coloca como um herói às avessas, de cabeça para baixo, de ponta cabeça, como dizem alguns. Por quê? Porque ele passa o livro inteiro, o livro é autobiográfico, ele mesmo escreve, ele passa o livro inteiro falando mal dele, mas para mostrar a grandeza da graça de Deus, um Deus que ama e ama até o fim, é o que Jesus falou para os 12. E olha só que Jonas desiste no capítulo 1 de ir para Nínive, para pregar o evangelho, para pregar a verdade de Deus. Mas Deus então cria todo tipo de inconveniência e não desiste de Jonas, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Meus irmãos, é da mesma forma comigo e com você. Deus tem um projeto para mim e para você. Deus tem uma vontade para nós e Deus não vai desistir disso. E esse plano de Deus é fazer com que nós o desfrutemos da melhor maneira possível. A vontade de Deus não é fazer com que a gente seja careta, não é cortar o nosso barato. A vontade de Deus não é nos fazer pessoas retrógradas, quadradas, estranhas, esquisitas, que não aproveitam a vida. Muito pelo contrário, o plano de Deus é que nós o aproveitemos, que nós nos deleitemos, que nós o desfrutemos, para usar a expressão lá daquele documento antigo, do século 17, que diz assim: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, experimentá-lo para sempre. Esse é o plano de Deus para nós, e Deus não vai abrir mão disso, Deus não vai desistir disso de jeito nenhum. Assim, talvez alguém pense tantas vezes em desistir, em jogar a toalha, em voltar atrás, em abraçar as verdades do mundo, em abrir mão de princípios. Não vai adiantar, com a gente não funciona, com a gente não dá certo. Eu descobri isso logo cedo. Eu me lembro que na minha infância os colegas faziam cada coisa absurda, na adolescência também, eu não conseguia, porque a voz de Deus na minha cabeça era a voz da minha mãe. Tinha coisa que eu pensava, vou fazer isso, a minha mãe: Tero, não faz isso, Tero, pode fazer. Era Deus que não sai da nossa cola, porque Ele tem um plano para que nós o glorifiquemos em nome de Jesus, e não importa as circunstâncias políticas, financeiras, familiares, sociais, sentimentais. O que Deus tem para nós, Ele tem para nós. O que Ele tem para você, Ele tem para você, e ponto final. Segunda motivação que nós temos para não retroceder, então, além de abraçar o propósito de Deus para nós, que é de estarmos perto dEle, desfrutarmos de Deus, é também lembrar que Deus age dentro de nós. Do versículo 15, aí de Hebreus capítulo 10, você pode dar uma olhadinha aí, ao versículo 18, nós temos a repetição da nova aliança, que é profetizada lá em Jeremias 31. E no versículo 16 diz que essa nova aliança, diz aí: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Amém e amém. Esses versículos são maravilhosos, gente. Esses versículos são preciosos porque o problema do ser humano, ele não é social apenas, ele não é financeiro apenas, ele não é político apenas, ele não é físico apenas. O maior problema nosso é o pecado. É o grande problema. É o problema que nós temos de fato, é a questão do pecado, mas aqui nós vemos que Deus resolve em Jesus. Deus cobra o nosso pecado de Jesus. Nós vimos isso na semana passada, aqueles homens, aquelas pessoas, nós que João vê lá nas visões do capítulo 7, vestidos de branco. Vestir de branco é a linguagem da justiça, da justificação, da salvação em Jesus que recebemos na nossa conversão. E é isso que esse texto coloca para nós, e diz mais, que Deus coloca então as suas leis dentro de nós. Deus coloca a sua verdade dentro de nós. Isso é maravilhoso. Gente, nós convivemos com pelo menos 4 vozes. Nós convivemos com a nossa própria voz, nós convivemos com a voz de outras pessoas, nós convivemos com a voz do diabo na nossa mente, e nós convivemos com a voz de Deus. Às vezes nós confundimos essas vozes. Tem muita gente falando que Deus me falou assim, mas não foi Deus não. Às vezes foi o próprio diabo. Tem muita gente falando assim: Deus falou comigo. Às vezes não. Às vezes é a nossa
própria voz, é a nossa própria mente. Às vezes nós confundimos essas vozes que falam nos nossos ouvidos e que falam na nossa cabeça. E é preciso um treinamento para aprender a discernir essas vozes. E hoje, inclusive, fala-se muito mais da voz do diabo. Dá mais ibope porque o diabo sempre está falando na cabeça das pessoas, a gente sabe disso. Mas o texto fala para nós que quem tem Jesus, tem a lei, tem a voz de Deus, tem a ação de Deus, o agir de Deus dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria mente. Nós precisamos aprender a discernir e a acolher essa voz de Deus, e isso é motivação para a gente não desistir. E como nós sabemos que é a voz de Deus, como nós sabemos que é a ação de Deus? Ora, meus irmãos, Tiago 1, 16 e 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem nenhum tipo de variação. Filipenses 4, 8 e 9 diz que nós temos que pensar em tudo que é puro, que é amável, que é verdadeiro. Nós temos isso. O que é puro, verdadeiro e amável, senão a palavra de Deus? E Paulo ainda diz no versículo 9 de Filipenses 4, que o que vistes e ouvistes e aprendestes e recebestes de mim, isso praticai. A voz de Deus em nós é tudo aquilo que nos conduz para o bem. O problema é que muitas vezes nós permitimos que a voz do mal tome conta do nosso coração. Há situações, meus irmãos, de ridículo que nós passamos. Há situações de humilhações que nós passamos. Pessoas que nos magoam, pessoas que nos machucam muitas vezes. E a nossa vontade é tomar uma atitude drástica, mas se nós, lá no fundinho, nós ouvimos aquela voz: perdoa, abençoa. Essa é a voz de Deus. Isso está dentro de nós, e é por isso que nós podemos continuar, porque Deus, Ele age fora, preparando toda a história. Tudo que nos acontece, absolutamente, tudo que nos acontece vem da direção, vem da permissão de Deus, vem da vontade de Deus. Nada escapa do controle de Deus. O diabo não tem o controle da nossa vida, ele pode até fazer, mas está obedecendo a Deus. Ele está pedindo permissão a Deus para fazer algum tipo de avacalhação com a gente, mas ele está sendo usado para nos treinar contra ele mesmo, para a glória do nome de Deus. Nós temos que abraçar isso. Deus tem o plano, mas Deus que trabalha as questões de fora, mas Deus também trabalha dentro do nosso coração. Deus também fala dentro de nós. E a voz de Deus é suave, é doce, é poderosa, é como a voz lá na caverna de Elias, que foi um ventinho tranquilo, mas que Elias conseguiu se levantar daquela depressão e sair e cumprir a sua missão em nome de Jesus. Gente, é por isso que nós não vamos desistir, porque Deus está agindo dentro de mim e de você. Pode parecer que está tudo degringolado. Eu confesso para vocês que da semana passada para cá, mediante os acontecimentos pessoais, familiares, os acontecimentos eclesiásticos, os acontecimentos políticos, meus irmãos, começou a me dar uma angústia. Falei assim: meu Deus do céu, mas não, minha vida, a nossa vida, a vida do teu povo, da tua igreja, não está nas mãos dessa gente, está nas mãos do Senhor. Era a voz de Deus, porque Deus colocou a palavra dele dentro de mim e dentro de você. Terceira motivação para não desistir, irmãos, é que também nós precisamos buscar um grupo seguro, uma comunidade segura, para sermos confrontados. Olha o versículo 24 e 25 para você ver. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixa eu molhar um pouco a boca aqui, meus irmãos, que eu estou nervoso hoje, né? Minha boca está seca. Dizem que pregador mascarado é que fica bebendo água. E eu até acho mesmo, às vezes, mas não é mascarado. Mas tem dia que é necessário, está um calor, né? Tem dia que seca a boca da gente. Terceiro, buscar um grupo seguro, uma comunidade segura para sermos confrontados. Notemos aí para vermos, do versículo 19 ao versículo 23, algo muito interessante que fala aí do novo e vivo caminho, né? Tinha até um canto que falava: pelo novo e vivo caminho, ó, leva-me à sala do trono. Mas esse ser levado à sala do trono de Deus não é esotérico. Não acontece só lá no nosso quarto quando a gente ora, é também. Se nós prestarmos atenção, o versículo 24 e 25 nos diz que esse novo e vivo caminho nos consagrado pelo véu, ele passa pela igreja. E o que é a igreja? É a construção? Não.
A igreja é a reunião de todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas, e tem joio misturado lá no meio também. E graças a Deus pelo joio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Essa comunidade segura, onde nós precisamos ser confrontados, é a igreja. Dr. Larry Crabb, ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. O lugar mais seguro da terra é a igreja, por incrível que pareça. Que coisa maravilhosa. Lindo isso. E a igreja, ela é essa comunidade que nós somos confrontados, porque diz o texto aí que na igreja nós somos estimulados ao amor, à doação, ao sacrifício, desinteressado, onde nós pensamos no bem do outro, não no mal do outro. Falamos aqui na semana passada que quando nós, naquela pergunta de um ancião para João, e estes de vestidos brancos, João, de quem são, de onde eles vêm? E João fala, Senhor, eu não sei. A ignorância de João é linda, porque diz assim, eu estou preparado para a resposta. Essa turma toda, eu não sei nem de onde veio, como que chegaram aqui direito, mas eu sei de uma coisa, são meus irmãos. Eu os amo, eu os protejo, eu não critico, eu não falo mal, eu não condeno, eu ajudo, eu estendo a mão. A igreja é para isso. A igreja é a grande oportunidade que temos de refletir o amor de Deus, o coração de Deus, o caráter e as ações de Deus, e nós perdemos isso muitas vezes. Perdemos isso tantas vezes. Na igreja nós somos incitados, estimulados, emulados, animados ao amor, à doação e às boas obras. Mas também nós vemos aí que a igreja é um lugar de admoestação. O versículo 25 diz que não é para deixar de congregar. Por quê? Porque nós precisamos nos admoestar, porque o dia da volta de Jesus se aproxima. Ou seja, a igreja é lugar de sermos confrontados. E pessoas que não são confrontadas, ou que não gostam de serem confrontadas, de ser confrontadas, são pessoas orgulhosas e mimadas. Pessoas que não gostam de serem chamadas a atenção, são pessoas mimadas. E nós temos visto que até a psicologia já está mudando. Tem psicólogo falando que o pai precisa usar um instrumento para dar alguma coisada no bumbum, que é o lugar de apanhar mesmo. Foi feito para isso também, né? Aleluia, amém, igreja, glória a Deus, né? É o lugar certo, uma chinelada com certo. O Dr. Russell Shedd, ouvi falando uma vez que há uma ligação direta do bumbum com o coração da criança. É uma ligação direta. Eu achei tão legal isso. E ele está certo. Negócio que andou muita gente falando, a vara lá de Provérbios é figurada, né? Não, é vara, claro. Eu fico pensando, gente, eu tenho uns primos lá, uns parentes, uns irmãos, que olha, tinha que ter apanhado mais, viu? Os meninos tentando, que os meninos, Deus me livre. E outra coisa também, de vez em quando chega uns postzinhos, uns filmezinhos de WhatsApp também, de bagunça desse povo. E, gente, o povo tentado, né? Pelo amor de Deus, o brasileiro é mal acabado, né? Nosso Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui é para lembrar que o confronto na igreja é necessário. Porque pessoas que não aceitam ser confrontadas são pessoas orgulhosas, acham que já chegaram no topo. O orgulhoso, ele é solitário porque ele sabe tudo. E ele é burro porque ele sabe tudo, não sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. A igreja é lugar de confronto. E é por isso que a gente precisa continuar. Sabe por quê? Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, lá que nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. 1 Coríntios 13 diz também que nós somos, quando éramos criança, pensávamos como criança, sentíamos e tal, agíamos, mas agora a gente está deixando as coisas de criança, ou seja, estamos avançando, não tem ninguém perfeito aqui. Está todo mundo crescendo. E é por isso que eu posso não desistir de jeito nenhum. Fico lembrando, gente, de um personagem bíblico que para mim a história dele é trágica, Adonias, filho mais velho de Davi. Mas o herdeiro do trono foi Salomão. Mas Davi tinha suas falhas também como pai. Diz o texto que Davi nunca tinha confrontado Adonias. E Adonias sabia que Salomão tinha sido escolhido para ser o sucessor de Davi no trono de Judá, de Israel inteiro. E ele quis usurpar. E o autor do livro de Reis diz que Adonias fez aquilo porque Davi nunca o tinha confrontado. E nós precisamos da igreja para sermos exatamente confrontados. Mas por quê, gente? Por que eu preciso ser confrontado? Sabe por quê?
Porque quem é confrontado e aceita o confronto, ele consegue enxergar a vida de uma maneira diferente. Ele começa a duvidar, a suspeitar de si mesmo, e é coisa boa suspeitar de si mesmo. É coisa boa duvidar de si mesmo. Pessoas que aceitam o confronto conseguem discernir, conseguem ver melhor a vida, conseguem ver além, conseguem ver por trás da situação. Quem aceita o confronto é aquele tipo de pessoa que entende que a vida não é o que acontece a nós, mas como nós interpretamos o que nos acontece. As tragédias que vêm. Eu estou lendo um livrinho do James Packer, o homem de Deus, santo homem de Deus, Força na Fraqueza. E ele cita um puritano do século XVIII, William Law. E esse homem diz o seguinte: olha, não reclame das decepções, dos problemas, das dificuldades, sejam internas ou externas. Aproveite isso para consertar-se mais com Deus, para abraçar mais a Jesus, para morrer mais para si mesmo. Não culpe ninguém, abrace isso. E o confronto na igreja faz isso com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, a pregação de domingo do pastor Sainz foi me dando uma angústia, foi me dando uma agonia. Fui mexendo na cadeira, falei, meu Deus, eu sou esse cara aí. Eu sou esse propineiro desgraçado. Tem dia que o diabo nem se preocupa comigo, ele fica folgadaço comigo, sossegado. Eu só fico olhando como igual mineiro, né? Chapeuzinho de paia, mastigando um matinho e me olhando fazer as besteiras. Com a minha carne, né? Porque nós não aceitamos 3 tipos de propina da carne, né? Da cultura, da carne e do capeta. Não era isso? Podia ser lapeta, né? Porque cá não dá, pode ser lá, é melhor, né? E aí, mas lá no final, foi falado da autodelação, que é o arrependimento. Graças a Deus, isso é graça, é o Evangelho. A lei chega para mostrar o nosso pecado, o Evangelho chega para curar e transformar a nossa vida, a igreja é para isso. Nós precisamos de confronto, é por isso que nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir, nós não vamos jogar a toalha em nome de Jesus. Quarto lugar, quarta motivação que nós temos também para permanecer firme, gente, é lembrar que a desobediência é uma coisa horrorosa, é um horror. Do versículo 26 aí, eu quero ler esse texto. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, você pode acompanhar aí, Hebreus 10, de 26 em diante, ao 31, porque se vivermos, essa expressão faz toda a diferença, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E vem o 31 que todo mundo conhece. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, nos diz que o pecado nos assedia tenazmente. Assédio. Podia dar processo, né, para o pecado, já que assédio moral, sexual, enfim, é crime. Estamos diante de um crime, que o pecado nos assedia constantemente, diz Hebreus capítulo 1. E a desobediência, a queda, a opção pelo pecado, gente, sempre é uma opção, muitas vezes atraente. Eu sei disso, sou gente. Na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 7 até o capítulo 2, versículo 2, nós vemos que nós desobedecemos tantas vezes, nós erramos. Só que preste atenção nisso, por favor. Existe diferença entre cair em pecado e viver deliberadamente em pecado. Tem diferença. Tem bastante diferença. É interessante porque cair em pecado, a gente cai muitas vezes lutando para não cair, não é verdade? A gente luta e num acidente, numa infelicidade nossa, num vacilo nosso, a gente cai. Mas Hebreus 26 fala de viver deliberadamente em pecado. O que é isso? A palavra deliberado, o que é? Fulano deliberou.
Uma deliberação é uma decisão que se toma após pensamento exaustivo, após pesquisar todas as possibilidades, após pensar e pesar os prós e os contras, após medir a água e o fubá. E aí a pessoa mesmo assim toma a decisão de viver, de assumir aquele estilo de vida. No caso aqui dos hebreus, era dizer assim, olha, vocês já estão convencidos. Eu venho mostrando para vocês que não há necessidade de abrir mão de Jesus, e não pode, porque abrir mão de Jesus é cair no vácuo, é cair no nada, porque todas as outras verdades não são verdades, exceto Jesus Cristo. A salvação está somente nele. Então, eu já mostrei para vocês que Jesus é Deus, é o Senhor, é o Messias, é o Salvador. Abrir mão de Jesus, então, se vocês depois de tudo que eu falei ainda resolverem abrir mão de Jesus, isso é viver deliberadamente em pecado, é uma decisão. E nós vamos conseguir permanecer de pé e caminhar para frente e não retroceder, lembrando, gente, que a desobediência deliberada, que a decisão de retroceder é uma coisa horrível, é uma coisa horrorosa. Meus irmãos, eu me lembrei quando preparava essa mensagem de 2 colegas, que nós fomos criados como vizinhos lá em Fabriciano, e eram 2 irmãos, filhos de advogado. E nada a ver, né, o advogado, meu tom aqui até deu a entender assim, poxa, o cara é contra alguma coisa contra o advogado, de jeito nenhum, pelo contrário, né? Não obstante, porém, todavia, contudo, né? Como diz lá o professor Girafales, você sabe a circunstância, né? Tal. Não tem nada, só estou lembrando que tinha uma boa formação dentro de casa, cultural, pelo menos. E esses colegas, eu me lembro que esses 2, a gente tinha em torno de 11, 12 anos, mais ou menos, eles eram um pouquinho mais velhos, um era da minha idade, o outro era mais velho um pouco. E esses meninos foram se especializando em passar por cima de tudo. Eu me lembro que teve uma época lá que a nossa rua ficou crente, muito crente. Aí nós fazíamos culto. Teve um lá que voltou para a igreja firme, aí ele fazia culto. A gente ia lá, e um dia até eu preguei com 12 anos, não lembro nada que eu falei lá. Mas eu gostei da ideia, eu achava legal aquele negócio, eu já gostava de ler, estudar, aquela coisa toda, né? Gostava de ir na igreja, aquela coisa toda. Tinha minhas lutas também da adolescência ali. E eles, inclusive, também pregaram. Mas foram entrando num caminho, sabe, de malandragem, infelizmente, de maldades, e muitas maldades, aquela coisa toda. E depois de alguns anos, não muitos anos depois, eu tinha saído recentemente de lá, de Coronel Fabriciano, fui estudar fora, fui fazer um instituto bíblico, e naquele ano mataram esses 2 colegas. Mas eu fiquei sabendo, aí eu fui falar, puxa vida, mataram, né, o fulano e o cicrano, e eu fiquei sabendo que eles gritavam, pelo amor de Deus, não faz isso, e disse que os caras atiraram dentro dos olhos deles, parece que seguraram e colocaram a arma bem perto dos olhos, e atiraram dentro dos olhos dos colegas. Aí vieram me falar que eles estavam simplesmente dando maior trabalho lá na cidade, lá em Coronel Fabriciano, dando muito trabalho, agredindo muita gente, fazendo muita coisa. Ouviram o Evangelho e resolveram deliberadamente, né, até uma redundância isso, assumir aquele estilo de vida. Nós precisamos continuar e não retroceder, porque retroceder é uma coisa terrível. É horrível retroceder. 5º e último lugar, para a gente encerrar. As vitórias, nós temos mais uma motivação para permanecer, para não retroceder, é que nós podemos ver também que as vitórias anteriores da nossa história são sinais das vitórias futuras. Nós vemos isso do versículo 32 ao versículo 38 aí de Hebreus, capítulo 10 também, quando o autor diz o seguinte, lembrai-vos, gente, lembrem-se, porém dos dias anteriores em que depois de iluminados, ou seja, depois de conhecerem a Jesus, de andarem, de receberem a Jesus como Salvador, como Senhor, vocês já sustentaram grande luta. Acabou a bateria ali, beleza, Júnior. Ah, tá. Aí, beleza. Isso aqui acabou mesmo, tá? Acabou, apagou tudo aqui. Então,
Versículo 33, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha só, eles já tinham tido vitória sobre o sofrimento no versículo 32, tinham tido vitória sobre humilhações e vergonhas no versículo 33, tinham passado por saque dos bens, foram privados dos seus bens, mas venceram, continuaram, permaneceram, Deus livrou, Deus cuidou, Deus preservou, Deus supriu. Graças a Deus por isso. E é por isso que nós não vamos desistir, porque Deus já vem nos sustentando até aqui. Eu comprei aquela Bíblia de Lutero. Ano que vem nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 2017, 500 anos em que Lutero foi lá e pregou aquelas 95 teses que ia contra todo mundo de pensamento, de cosmovisão e de inverdades, né? Aquelas coisas todas lá, e nós estamos aqui hoje por causa de Lutero também. Mas eu li nessa Bíblia, que é uma Bíblia comemorativa, tem algumas reflexões dele que as comissões encaixaram na Bíblia. Do Salmo 38 nos diz, ele cita, é uma APUD, né? A linguagem técnica do pessoal aí do TCC, quem está na faculdade aí fazendo um TCC, uma pós, né? Uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim, né? Um MBA, não sei se MBA tem TCC, MBA, não sei se tem, acho que não, né? Tem não, MBA não. Mas tem uma APUD de Lutero quanto a Agostinho, a citação que Lutero faz de Agostinho. E lá no Salmo 38, Agostinho fala o seguinte, Lutero teve que pastorear vidas, porque o medo na época da reforma era da morte. As pessoas morriam de medo de morrer. A morte era usada como um terror para cativar as pessoas e espoliar as pessoas de bens, de serviços, enfim, de tantas coisas. Mas Lutero disse que Agostinho disse o seguinte: se Deus cuidou de ti quando você era um bebê indefeso, será que Deus não vai continuar fazendo isso agora? Gente, quando eu li isso foi confortador o meu coração. Foi maravilhoso. Se Deus cuidou de mim quando eu era um bebê, será que Ele não vai cuidar agora também? As vitórias que Deus nos dá são sinais das vitórias que Deus tem para nós. Sabe, gente, o fato de ter acordado hoje, você acha que foi à toa? Talvez ainda o emprego não chegou, talvez a grana encurtou, talvez nós fomos injustiçados, talvez nós fomos caluniados, talvez nós fomos trapaceados, mas se nós estamos aqui hoje, nós já tivemos um bocado de vitória, hein? Chegar aqui nessa igreja não é brincadeira, não. Vir na igreja não é brincadeira. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. São sinais. Outra, às vezes nós pensamos, puxa vida, foi difícil hoje. Rapaz, mas a gente almoçou hoje, graças a Deus. A gente está aqui, vitórias. Nosso sangue está pulsando, nosso coração está funcionando, nossa mente está perfeita. Glória a Deus, as vitórias anteriores são sinais das vitórias futuras, por mais que tentem nos prejudicar. Gente, eu gosto muito de... Eu leio a Bíblia assim, quando chega em 1 Samuel, na história de Davi, eu leio na maior preguiça, na maior tranquilidade. A história de Davi é maravilhosa, como disse o Max Lucado, né, que Davi não fez nenhum milagre, Davi é o milagre. Que coisa fantástica, isso é verdade. Mas assim que ele derruba Golias, Saul fica com inveja, e é assim mesmo. Muita gente quer vitória, mas não está preparado para a inveja, e aí cai. Não é? A gente tem que pregar que a gente pode ter vitória, mas que a gente tem que vencer a inveja de outros também, a maldade das outras pessoas. O que Saul faz? Tentou matar Davi por astúcia. Mandava Davi em expedições militares, esperando que Davi, muito jovem, viesse a morrer, mas não. Quanto mais Saul tentava avacalhar com Davi,
mais vitorioso Davi é. Deixa eu te falar, quanto mais o diabo, a carne, as pessoas, as situações, o país tentar nos atrapalhar, nos avacalhar, em nome de Jesus, as vitórias que Deus já nos deu, estão nos preparando para as outras vitórias que Deus tem para nós, e tem mesmo, em nome de Jesus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus. Você acha que vai ficar nesse pecado o resto da vida? Nós não vamos, nós vamos vencer, nós vamos ser libertos daquelas fraquezas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Não vamos ficar do mesmo jeito, de jeito nenhum. Até os sonhos. Esses dias eu tive um dos sonhos mais maravilhosos da minha vida. Eu sonhei com John Stott. Pode um negócio desse? Ô gente, é meu santo John Stott, né? Eu já compartilhei com alguns aí, e ele falava comigo que você está certinho, isso continua, você está no caminho certo, obrigado por ler meus livros, continua lendo aí. Eu falei, rapaz, isso não é à toa não, hein? Pera lá, em nome de Jesus, guarda esse nome, Martim Lutero de Oliveira, guarda esse nome aí, em nome de Jesus. Sabe, gente, eu sei disso. Nós não vamos desistir, em nome de Jesus, mesmo que tudo esteja difícil e complicado. Eu concluo. O resumo dessa mensagem de hoje, gente, pode ser dado em uma palavra só: é perseverança, é insistência. Dizem que uma abelha, para fazer uma colher de sopa de mel, precisa dar 6.000 viagens. 6.000 viagens numa planta, numa flor. 6.000 viagens. O nome disso? Perseverança. Ela tem razões para não desanimar, para não retroceder. Ela produz mel. E não interessa se o leão é bravo, se o elefante é grande, se o macaco é engraçado ou é sacana, não interessa, ela faz o trabalho dela. E nós temos uma história traçada por Deus. E nós vamos permanecer em nome de Jesus com perseverança, porque da nossa vida sai mel e vai sair mais mel para a honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Você pode me ajudar na recapitulação aí, Danilo? 5 motivações que nós temos para não desanimar. Primeira, abraçar o propósito de Deus para nós, o plano de Deus para nós. Dia a dia nós vamos descobrindo esse propósito, obedecendo a Bíblia, andando nos mandamentos que estão na Bíblia, e Deus vai descortinando as outras coisas: casamento, namoro, trabalho, carro, casa, saúde, filho, pai, mãe. Obedecer a Deus, as coisas vão acontecendo. Segundo, Deus está agindo dentro de nós, Deus colocou sua palavra dentro de nós. Terceira motivação, nós podemos buscar e devemos buscar uma comunidade, um grupo seguro, que é a igreja, para sermos confrontados. É bom isso, a gente precisa disso. Quarto, lembrarmos que a desobediência a Deus é uma coisa horrorosa, especialmente se for uma decisão nossa de querer viver em desobediência. E quinto, lembrar que as vitórias que Deus já nos tem dado são sinais das vitórias que Deus tem para nos dar, em nome de Jesus. Amém.